Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o último vídeo do canal foi sobre os quadrinhos novamente e dessa vez eu queria dar continuidade ao tema e introduzir uma editora que eu ainda não tinha trazido aqui, que é a editora Marvel. E como disse no vídeo, né, um dos personagens que eu pensei em trazer é o Demolidor. E de fato, a história que eu escolhi para hoje é dele, né? Que é Demolidor: A Queda de Murdoch. E antes de entrar realmente na história e no contexto que envolve ela, né? Tanto histórico quanto da narrativa, eu gostaria de comentar um pouco sobre o Frank Miller, né? O Frank Miller, ele foi um autor muito importante na história dos quadrinhos, porque ele era um excelente quadrinista, né? Então, o que é um quadrinista? Um quadrinista é alguém que consegue, de alguma forma, transmitir uma sensação de movimento e de encenação muito apurada. Então, o Frank Miller, ele tinha muitas características vindas do cinema, principalmente do cinema noir, né? O cinema noir, para quem não conhece muito assim do gênero, é o cinema que se popularizou muito nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos. E posteriormente, né, você teve ali o gênero neo-noir nas décadas de 70, com filmes de máfia, com filmes policiais. E o Frank Miller se inspirou muito nesse estilo. Então o estilo do desenho também, né, que era feito, se não me engano, pelo Klaus Jansson, mas alguns ele também fazia. Era um desenho um pouco mais sujo, um desenho um pouco assim, mais cinzento. E as histórias em si, né, principalmente a saga de Elektra, que é a saga principal ali que ele fez pro personagem antes dessa história que eu vou comentar aqui, que é a Queda de Murdoch, né? A saga de Elektra, ela foi ali a história que, digamos, que redefiniu o personagem do Matt Murdock. Então, o Frank Miller, ele pegou um personagem que na época era um personagem assim, sem muita identidade da Marvel, e ele colocou um aspecto mais trágico nele, né? Então, era um personagem assim que conseguia, de alguma forma, dar ao leitor aquele aspecto dramático que ele assistia nos filmes de Hollywood naquela época, né? Então, aquele aspecto, por exemplo, que a gente vê em Poderoso Chefão, nos filmes do Scorsese, né? Caminhos Perigosos, Taxi Driver, toda aquela estrutura narrativa que remete bastante, né, a essa tragédia clássica shakespeariana, e tudo mais. O Frank Miller, ele tentou trazer um pouco disso pro personagem do Demolidor, principalmente nessa saga de Elektra, né? E depois ele faz uma outra história onde ele faz uma referência direta a um filme da nova Hollywood, que é o Franco Atirador. Mas enfim, e chegando à Queda de Murdoch, né, o Frank Miller, ele não só vai aqui fazer acrescentar, né, um outro aspecto muito importante para o personagem do Demolidor, como também, né, ele foi chamado ali para escrever o personagem do Batman, e ele também redefiniu o Batman, né? O Frank Miller, em Batman Cavaleiro das Trevas, ele vai praticamente transformar ali o Batman em um personagem assim um pouco mais gótico, né, um personagem trazer de volta, na verdade, né, esse aspecto gótico em Ano 1 também, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar uma violência maior no mundo, né? Então não é somente mais aquele Batman detetive que víamos nas décadas de 70, por exemplo, e início da década de 80, mas será, a partir de agora, um Batman assim um pouco mais sombrio, em uma cidade mais caracterizada pelo crime e pela maldade humana mesmo, sabe? Então, tudo que a gente viu do Batman depois ali de 1985 até hoje é muito baseado nas histórias do Frank Miller. Mas voltando, né, à Queda de Murdoch,
O aspecto que ele coloca no Demolidor, que é uma das principais redefinições do personagem, é que agora o Demolidor passou a ser católico. Isso criou uma extensão poética para o personagem muito grande, porque o personagem do Demolidor, ele veste uma roupa de demônio, né? E quando a gente tem essa camada católica dele, a gente começa a ter, então, um contraste muito interessante, né? Porque o Matt Murdock, ele tem todos os sentidos elevados devido à radiação que sofreu, né? E a própria história, né? Quem ainda não leu e for ler, ela vai explicar um pouco disso, né? E a partir disso, o personagem ele não só ganhou características positivas, né? Então ele não só ganhou mais força, mais habilidade de desviar de golpes dos adversários e tudo mais. Ele ganhou também consequências, né? Dessa anomalia que gerou nos sentidos dele, né? Então, o personagem do Matt Murdock, ele tem muita dificuldade de conseguir conter ali a questão da sexualidade. Então, para ele, é muito mais difícil deixar de se relacionar com uma mulher, de buscar ali sempre estar namorando. Então, ele tem uma carência afetiva muito grande e em questão assim da sexualidade mesmo, né? Ele tem isso muito desregulado por conta dessa alteração. Então, quando o Frank Miller traz esse aspecto católico, a partir daí o personagem ele começa a ser visto de uma maneira muito mais assim ligada a salvação e condenação. Então o uniforme do Matt Murdock ele passa a ser como que uma representação do pecado original dentro dele. E quando ele vai combater os crimes à noite, ele já não consegue potencializar todo o potencial que ele tem como advogado, por exemplo, no combate ao crime. Então, muitas vezes ele cede a uma raiva extrema e acaba sendo injusto com alguns criminosos. E por isso que isso deu, na verdade, né, um novo significado para o uniforme dele, né? O que antes era algo assim mais estético e até negativo do ponto de vista assim cristão, né, um personagem se vestir de demônio, agora ganha um novo significado com o Frank Miller. E essa história do Queda de Murdock vai explorar bastante, né, esse aspecto do uniforme como o personagem, enquanto ele está, né, nessa realidade humana, ele não pode se desvencilhar do pecado original e das consequências que isso traz. E daí pra frente, o personagem do Demolidor, ele começou a ser muito disso, né? Dessa coisa de... ele quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele tem muitas recaídas, né? E digamos que assim, a conclusão perfeita para o personagem seria, digamos que um dia ele conseguir ser salvo. É isso, né, que o Matt Murdock de fato deseja, né? Uma redenção espiritual. E essa história da queda de Murdock, né, agora falando mais sobre a narrativa, ela vai trabalhar muito dessa queda e redenção. Porque na história, uma antiga namorada do Matt, que é a Karen Page, ela vende a identidade secreta do personagem, né? A Karen Page, em uma das histórias, né, ela tinha deixado de ser ali a assistente do Matt Murdock e do Fog Nelson, né, os advogados, para tentar ser, né, uma atriz em Hollywood. Mas o que acontece é que ela acaba se frustrando, né, e se envolvendo com drogas e com prostituição. E quando ela ficou sem dinheiro, né, por uma dose de heroína, ela vendeu a identidade secreta do Matt. E isso chegou ao Rei do Crime, que é o principal vilão, né, do Demolidor. E o Rei do Crime ele usou, né, dessa identidade secreta para começar a destruir a vida do Matt Murdock mesmo. Então ele não queria expor isso nos jornais para que houvesse ali uma cassação ao Demolidor. Não, ele quis destruir moralmente o personagem. Então, questões, por exemplo, como conta de luz, o aluguel da casa, as ligações, né, que ele recebia da namorada,
E tantos aspectos assim envolvendo a vida burocrática do Matt Murdock começaram a ser destruídos, né? E, e aí ele começou a ser visto como um criminoso, né? Como um corrupto e uma série de coisas. E isso destruiu psicologicamente o Matt Murdock, né? Que já vinha de algumas questões assim muito trágicas na vida, como por exemplo a morte de Elektra. E ao longo da história a gente vai vendo cada vez mais ele se degradar, né? Até que ele chega, por exemplo, ao ponto de não ter mais uma casa, não ter mais dinheiro, na verdade, né? E entrar em depressão mesmo. Então é uma história assim que vai mostrar uma queda real de um personagem que até então era um grande herói. Até que num momento muito especial aparece uma freira e resgata o personagem de um beco, né? E a partir daí, né, ela cuida dele e tudo mais. Há ali quadros maravilhosos sobre essa perspectiva cristã. Tem uma cena onde ele está deitado na cama e a cama está em formato de uma cruz branca, né? E a partir daí o personagem ele vai se redimindo, mas pensando um pouco a trajetória até aí, tudo muito bem desenhado, né? Dessa vez o desenhista não era o Frank Miller, né? Era o Davi Mazzucchelli. E o Davi Mazzucchelli tinha uma capacidade muito grande de colocar um teor psicodélico na história. Então você não só presencia aquela história muito bem desenhada, mas também sente a angústia que é estar vivendo aquela situação com o personagem. E você vai vendo como o personagem realmente vai perdendo o controle, né? Vai se tornando mais agressivo. Então todos esses aspectos que eu citei, né, dos sentidos do Matt Murdock, eles começam a se intensificar, né? Isso é uma capacidade muito grande do Frank Miller de conseguir entender o roteiro a partir de muitas camadas. Mas prosseguindo, né, com a história, depois disso o Matt Murdock ele de fato começa uma reconstrução da própria vida. Então ele começa a trabalhar ali fazendo hambúrguer ou cachorro quente, alguma coisa assim. E é muito interessante isso porque ele não fica ressentido ou pensando que um dia ele poderá voltar a ser advogado novamente, ter as condições que ele tinha. E isso é muito belo porque um dos aspectos mais importantes para o cristão é o desenvolvimento da humildade, né? E o Matt, ele percebendo que foi salvo pela graça de Deus, de fato, ele passa agora a desejar realmente começar uma vida do zero e se reconstruir, mesmo que sem as principais condições que ele tinha. E isso é muito inspirador ali, porque em muitos momentos das nossas vidas a gente acha que não tem mais como começar novamente, né? Isso principalmente no ponto espiritual, eu digo, né? Quando nós temos quedas, quando nós temos ali situações muito frustrantes, nós muitas vezes não conseguimos nos levantar, né? E aqui fica muito clara aquela mensagem que diz São Francisco, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo estará fazendo o impossível, né? Então o Matt foi lá, começou fazendo o que era necessário, e depois foi surgindo oportunidades dele voltar a ser o herói que ele era, né? É uma cena muito interessante também, quando o rei do crime ele arma uma situação, né, para um personagem chamado Bazooka atacar ali a região, e aí em paralelo a isso, né, a Karen Page, que conhecia a identidade secreta do Demolidor, ela está sendo ali alvo de uma tentativa de assassinato. E aí ela procura o Matt, e aí de fato o Matt ele entende que ele precisa voltar a lutar pela justiça, né? Não vou entrar em muitos detalhes dessa reta final, até porque acredito que nem todos que estão vendo este vídeo leram a história, mas há uma série de reviravoltas. Para quem gosta assim, de universo compartilhado, há uma aparição do Capitão América, muito interessante, ele ajuda a conduzir ali uma investigação. E a conclusão da história, ela é belíssima, assim, é uma das conclusões assim mais poeticamente bem feitas e cristãs da história dos quadrinhos, sem sombra de dúvidas.
E essa história ela destaca muito o que foi a Marvel nos anos 80, né? A Marvel nos anos 80 ela conseguiu pegar aquelas ideias que ela tinha, né, de trabalhar conflitos humanos dentro dos quadrinhos, dramatização e tudo mais, só que aqui ela elevou para uma potência realmente literária e que se compara realmente a grandes clássicos da literatura, justamente porque o Frank Miller ele consegue colocar muitas camadas. Então, a queda de Murdoch, assim como obras dos quadrinhos como Watchmen, como Batman Cavaleiro das Trevas e tantos outros clássicos ali dos anos 80, eles cabem mais de uma leitura, né? Cabem leituras assim frequentes ao longo da nossa jornada neste mundo, né? Principalmente quem ali não tem tanto apreço por uma literatura mais rebuscada e quer realmente ali um entretenimento saudável, eu recomendo demais essa história. E não só essa, né, como tantas outras ali que a Marvel fez nos anos 80, né, o Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, X-Men, a Saga da Fênix Negra, são histórias que eu pretendo também trazer aqui para o canal. Desafio Infinito, que comentei, né, e que são uma boa porta de entrada para os quadrinhos, né? Diferente da DC, né, que tem muito desse universo com personagens mais prontos, a Marvel ela gosta bastante de desconstruir um pouco, mas não de uma maneira que o personagem perca sua identidade, né, mas que ele realmente se desenvolva a partir da tragédia. Então o vídeo era esse, sabe? É uma história que realmente valeria a pena eu trazer até em algum curso sobre quadrinhos, detalhando de fato com as imagens, apresentando o valor poético dela com mais precisão, né? É um dos meus projetos fazer um curso sobre quadrinhos. Se vocês tiverem interesse, comentem, por favor. É algo que eu venho pensando, é claro que numa perspectiva católica, mostrando os quadrinhos que valem a pena, aqueles que talvez tenham muitos problemas e que não sejam uma boa opção, e mostrando um pouco da forma também, né? Como você consegue desfrutar de uma leitura como essa, falar sobre a apreciação, né? De você conseguir olhar um layout, de fato observar cada detalhe ali, ver como que ele conduz a narrativa para uma atmosfera maior. É realmente o projeto que eu tenho, peço que rezem por mim, né? Não quero fazer nada que desagrade a Nosso Senhor. E o vídeo era basicamente esse, sabe? Recomendo muito, dizendo novamente, né? Porque talvez seja a história ali que mais tenha, né, cunho católico no campo dos quadrinhos. E eu busco sempre estar lendo ela assim, sempre aprendo muitas coisas e como eu disse, é uma grande opção de entretenimento. Bom, o vídeo era basicamente esse mesmo, né? E salve Maria.